A Segunda Guerra Mundial pela ótica da doutrina espírita. Difícil imaginar algum tema de maior responsabilidade do que este. Não se trata, de forma alguma, de apenas mais uma catástrofe, de apenas mais um fato de grande repercussão, mas se trata, a bem dizer, provavelmente, a maior tragédia da história da humanidade, a maior representação de desrespeito e violência em relação aos direitos humanos que se tem notícia. É, portanto, uma responsabilidade profunda estabelecer uma linha de raciocínio espírita a este respeito. Alguns pontos são importantes de se considerar antes de adentrarmos numa análise mais profunda. Em primeiro lugar, o respeito profundo, o respeito irrestrito que devemos aos nossos irmãos da cultura judaica, que por certo padeceram horrores inenarráveis, que já foram inúmeras vezes citados, estudados, analisados, e a bem da verdade este vídeo não irá destacar a relevância da Segunda Guerra, os sofrimentos detalhadamente que foram infligidos aos que padeceram fisicamente, com a vida, psicologicamente e etc. Não é este o objetivo do vídeo. Não é repetir aquilo que, a bem da verdade, muitos já sabem. Muitos que estudam a história e que se debruçam sobre estas questões calamitosas, muitos já sabem disso, já estudaram e já verificaram. A análise espírita, a bem dizer, é interessante que se faça um pequeno adendo, porque Allan Kardec, ao desencarnar em 1869, portanto, 70 anos antes do deflagrar da Segunda Guerra Mundial, 1939, a questão é muito curiosa, porque Kardec não falou a respeito e nem poderia falar, naturalmente não poderia falar, o codificador do Espiritismo, que recebeu diretamente dos Espíritos as informações, as mensagens e o conteúdo que lhe permitiu didaticamente agrupar no corpo, no edifício que é a doutrina espírita, Kardec não poderia dizer nada a este respeito porque ainda não havia ocorrido. Naturalmente, ele questionou os espíritos a respeito da guerra. Por que da guerra? Os espíritos deram a resposta certa. Predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual. Predomínio das paixões exacerbadas. Do excesso, portanto, de vaidade, de ganância, de orgulho e etc., que desencadearam posteriormente esses eventos danosos e de grande repercussão que temos notícia. Chico Xavier conviveu, por certo, nesta época. É contemporâneo perfeito deste momento da história. Divaldo Franco, nascido em 1927, de certo modo estava presente, encarnado, no momento em que esses fatos muito graves ocorriam. No entanto, não há, bem dizer, um estudo feito por estes espíritas, especialmente sobre este assunto, detalhando todos os pormenores em relação a este tema, que é a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Certamente não é, e não foi, uma falha destes nobres e grandiosos missionários, porque deveriam eles, na ocasião, ocuparem-se de temas, não diria mais relevantes, mas de temas que atendessem a uma necessidade instrutiva da humanidade naquele período. Antes de se falar sobre questões mais complexas, é necessário se falar sobre questões mais simples. Antes de abordarmos temas de grande profundidade, como é este tema, a Segunda Guerra Mundial pela ótica espírita, antes de abordarmos estes temas, temos de abordar temas aparentemente mais simples, como o que é a reencarnação, por que não podemos reencarnar em animais,
e etc, etc. Situações assim que necessitam de ser compreendidas melhor pelas pessoas, para depois partir para o exame mais profundo. A bem da verdade, a Segunda Guerra Mundial é o calcanhar de Aquiles de todas as religiões e, naturalmente, do espiritismo também. É o calo, é o ponto incômodo, porque quando se fala em justiça da reencarnação, quando se fala em lei de causa e efeito, quando a doutrina espírita consegue explicar situações que as outras doutrinas, crenças, etc., religiões não conseguem de uma maneira coerente, senão retorcendo-se através de manobras de ginásticas teológicas para justificar de forma abstrata fenômenos que merecem uma análise concreta, a doutrina espírita já parte para uma análise mais coerente e mais concreta e consegue explicar uma série de fenômenos, como o fato das pessoas nascerem ricas e outras pobres, umas bem-aventuradas, outras em desgraça, umas com mais talento, outras com deficiências físicas. Estas situações que são, digamos, regra no mundo, regra na humanidade em que estamos, vemos um mundo com toda a sua estrutura diversa, situações e situações totalmente diferentes. Não temos sequer uma cidade, um bairro, não temos sequer uma vila, provavelmente, onde todas as pessoas sejam bem-aventuradas fisicamente, psicologicamente, mentalmente. Não temos uma unidade, porque a diversidade faz parte do fenômeno da Terra. A doutrina espírita explica tudo isso, mas, como disse anteriormente, o calcanhar de Aquiles, o calo de toda a religião e também da doutrina espírita, para muitos de seus estudiosos, é a Segunda Guerra Mundial, porque as regras que naturalmente se aplicam às situações corriqueiras geram uma dificuldade muito grande para que o estudioso consiga analisá-las, interpretá-las dentro da contextualização da Segunda Guerra Mundial. O espírita iniciante, aquele que recém está desvendando alguns desses grandes mistérios, aparentemente, mas que não são nem um pouco mistérios para aquele que tem a boa vontade de estudar, o iniciante espírita começa a entender porque algumas pessoas são mais inteligentes, porque algumas pessoas sofrem durante a vida toda, mas a Segunda Guerra Mundial é sempre um excesso superlativo, um excesso escandaloso dentro da humanidade, que muito difícil se torna para o iniciante explicá-la de maneira realmente justa, levando em consideração um preceito fundamental de hermenêutica, de análise, que deve ser colocado. Explicar não é justificar. Podemos explicar no evento criminoso como se deram todos os movimentos, todos os detalhes do crime, as motivações reveladas pelo criminoso, a análise destas motivações com a sua conduta. Podemos explicar tudo o que envolve um evento catastrófico, problemático, criminoso, o que, de certa maneira, nada tem a ver com justificá-lo. Nada tem a ver com justificá-lo. Ao contrário, se explico que uma pessoa está dormindo e é despertada bruscamente, e ao despertar se manifesta de uma forma ruidosa e termina machucando por acidente alguém que está perto, neste caso eu expliquei o porquê e também justifiquei, porque ela não teve culpa, ela foi despertada de maneira, de certo modo, com surpresa e reagiu desta forma igualmente. Ou seja, neste caso justifiquei e expliquei. Naturalmente, a questão da doutrina espírita, na temática da Segunda Guerra Mundial, é particularmente densa, complexa de se abordar, mas muito necessária, porque a doutrina espírita tem a obrigação de analisar fenômenos de grande importância na história da humanidade. Um deles, de enorme relevância, é a Segunda Guerra Mundial, e não pode se furtar a isso.
Não podemos ter a dificuldade de achar material a este respeito, escassez de material a este respeito. E aí é que vem a grande questão. Entrando no tema, precisamos fugir imediatamente das falácias rápidas, das situações ligeiras. Aqueles que morreram eram soldados antigos, milênios atrás, que cometeram atrocidades igualmente. Situações rápidas, explicações, portanto, rápidas. Estes estão pagando porque fizeram mal, encarnação passada e etc. Vamos fugir destas respostas simplórias, porque a verdade e a realidade não são simplórias. Exigem de nós um pouco mais de análise, um pouco mais de cuidado. A questão inicia a partir do pensamento de Jesus Cristo. O caos é necessário para a evolução, mas ai de quem fizer vir o caos. Ai daquele por quem o caos vier. Isto abre uma dualidade profunda sobre a humanidade. Muitas vezes, o meu vizinho sofre por um mal que eu lhe faço, o sofrimento dele é necessário para a evolução dele, mas isto não justifica que eu lhe faça um mal. Não justifica. Para ele, o mal foi necessário para a evolução, mas eu granjeei um débito com este mal. Não justifica que eu o faça. Algumas pessoas dirão, mas então como que os débitos serão purgados? Como que os erros que cometemos sofrerão consequência? A resposta é simples. Eles sofrerão da maneira necessária. Mas que bom seria, neste mundo, se ninguém procurasse prejudicar o seu próximo. Teríamos certamente uma humanidade muito melhor. Então não é por não haver quem prejudique o próximo que iremos nos preocupar, pois quem irá padecer pelos seus equívocos, quem irá pagar os seus erros, não existe pagar, não existe punição ou recompensa do plano espiritual. Este é o primeiro ponto. Quando dizemos isso, as pessoas entendem, mas retrucam. Não existe punição ou recompensa no plano espiritual. Deus não pune nem recompensa. Ótimo. E a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial é sempre um paradigma, é sempre um ponto central, um ponto que praticamente divide a história da humanidade em relação aos direitos humanos, onde os direitos foram desrespeitados. Aqueles que estudam a história percebem que dentro da lei que vigorava na Alemanha da época, a lei era aquela. A lei não estava sendo desrespeitada da forma como havia sido construída. O problema era exatamente a forma como aquela lei chegou àquele ponto. Ou seja, não havia, a bem dizer, naturalmente, falando de um aspecto geral, um desobedecimento à lei que eles próprios instituíam. O que mostra que, após esse período, uma grande evolução da humanidade se operou com a questão da Organização das Nações Unidas, a ONU, e uma série de leis visando evitar que aquilo viesse a acontecer novamente na história da humanidade. E cada vez mais privilegiando os direitos humanos, como temos o exemplo da nossa Constituição Federal Brasileira de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que privilegia, dá destaque, dá relevância e proteção para os direitos humanos de uma maneira muito destacada. Mas não desejo me referir neste vídeo ao aspecto histórico e importância da Segunda Guerra Mundial, que é conhecida de todos, aqueles que se detêm a estudar. A questão atinge, em primeiro lugar, a imortalidade da alma. Se compreendemos realmente que a alma é imortal, tendo, portanto, surgido numa época extremamente remota, de forma que temos muitas encarnações anteriores e teremos ainda muitas posteriores, se compreendemos que a alma é imortal e, portanto, que há reencarnação e que a reencarnação é o primeiro foco de justiça de Deus, correspondendo o segundo ao livre-arbítrio que nos permite agir e sermos, portanto, responsáveis pelas nossas ações, na medida do nosso discernimento e etc. E passar pelas consequências dos nossos atos na medida, não só matemática, mas
na medida necessária à nossa evolução, sofrendo um abrandamento por conta do amor e da nossa conduta e etc. Mas a questão persiste. A Segunda Guerra Mundial. Aqueles que dizem que houve um equívoco anterior, na época romana ou etc., soldados que trucidaram pessoas há milênios atrás, estas respostas rápidas temos que entender que não são, a bem dizer, verdadeiras. A inteligência espírita, o uso da doutrina espírita como uma ferramenta de entendimento, nos faz entender que tivemos muitas encarnações anteriores. E nestas encarnações, se imaginarmos nossas atividades como se fossem, metaforicamente, simbolicamente, como se fossem uma conta bancária, percebemos que os nossos grandes erros requerem encarnações posteriores. Eis que a própria encarnação em que estamos cometendo grandes erros não é suficiente. Quando falo em grandes erros, não me refiro a uma pessoa que comete um crime contra outra, que comete um assassínio. Me refiro, quando falo a grandes erros, me refiro a pessoas que assassinam 50 pessoas e saqueiam um vilarejo inteiro e põem fogo, ateiam fogo em todas as casas e etc. Falo de erros muito clamorosos, erros de várias gradações, erros não só cometidos pela pessoa individualmente, mas cometidos em coletividade, cometidos a partir de um núcleo, a partir de um conceito, como falei certa vez a respeito da escravidão. A escravidão, para citar como exemplo o caso brasileiro, era a lei que vigorava na época. As pessoas que se aproveitavam desta lei granjeavam consequências para aquele equívoco de transformar um semelhante numa besta de carga, num animal sem direitos. Era um grande equívoco pelo qual estes espíritos posteriormente passaram pela corrigenda e pelas consequências necessárias. Mas também havia o erro que a pessoa individualmente cometia voluntariamente contra os escravos, de certa forma prejudicando-os, machucando-os, matando-os, e uma série de posturas desnecessárias que não atendiam ao imperativo e ao permissivo natural da lei. Ou seja, alguns espíritos, algumas pessoas, espíritos encarnados, senhores de escravos, etc., cometeram grandes erros como senhores de escravos em situação social, mas também pessoalmente, também individualmente, granjeando desta maneira consequências para estes equívocos em todos os âmbitos, pessoal e também coletivo. Quando pensamos que a história dos espíritos, a história anterior das encarnações é muito grande, percebemos que os nossos grandes equívocos podem ser purgados ao longo de muitas encarnações. Porém, isto seria se fôssemos perfeitos, se fosse tudo matemático. Mas não é assim que ocorre. Há 1000 anos atrás, aquele vilarejo que eu saqueio e que eu mato 50 pessoas, na encarnação posterior, pode ser que eu venha com deficiências físicas para sentir na pele, sentir em mim mesmo o mal que eu fiz. Mas ainda assim, eu sou uma pessoa sofrendo uma encarnação e as 50 que padeceram pelas minhas mãos. O equívoco é demasiado grande e aquela encarnação de expiação não é suficiente. Requer, por certo, encarnações onde eu possa trabalhar pelo bem. E no momento em que eu trabalho pelo bem, eu cometo equívocos, naturalmente menores, porque evoluí alguma coisa. Mas eu cometo de novo alguns equívocos e fico em degrau estacionário e oscilante. Naturalmente oscilante para mais, para uma evolução e para o estacionamento. Então, se eu há 1000 anos atrás, com uma postura minha, conquistei um débito de 1000, por exemplo, ao longo das encarnações fui melhorando 30, 18, 45, mas ao longo de 1000 anos eu só consegui purgar 600 e os outros 400 que ficaram faltando. É natural que quando
o espírita sério analisa as encarnações, analisa por uma ótica lúcida, percebe que os grandes equívocos, os grandes e clamorosos erros de passados muito remotos, não conseguimos solucionar apenas com uma, duas, três encarnações de uma expiação ou de uma dificuldade, porque são erros muito grandes, são erros realmente muito graves. E, por certo, o ponto mais curioso disto é que estes erros não pertencem a uma religião ou a um povo. As pessoas vêm cometendo estes equívocos grandiosos em milênios e séculos passados e não vêm conseguindo quitar, não vêm conseguindo suprir estes equívocos. E, naturalmente, evoluem em inteligência, tornam-se sábios, tornam-se filósofos, inteligentíssimos, mas aquele débito clamoroso de equívocos grandiosos não é suprido. Débitos conquistados em todos os povos, em todas as religiões. Porém, a grande questão que se apresenta aos nossos olhos é que após essa confluência de diversos espíritos em equívocos, em épocas diversas, em povos diversos, termina por redundar em um momento da história onde estes espíritos solucionam uma corrigenda realmente eficiente, solicitam algo que lhes faça desenvolver profundamente o espírito e purgar todo tipo de equívoco, seja da época que for, na situação que for. Na ocasião da Segunda Guerra Mundial, um instrumento na época mais adequado para esta purgação dolorosíssima era o povo judaico. Não que o povo judaico, ou os judeus, tivessem há 1000 anos atrás cometido aquele equívoco e estivessem passando pelas consequências. Esta falácia, esta solução simplória deve ser evitada. O povo judeu, na ocasião da Segunda Guerra, foi aquele que naquela ocasião iria passar por tudo aquilo. E para isso os espíritos cujas dívidas provinham de encarnações muito remotas reuniram-se para um débito quitado em âmbito coletivo. Como já repeti as palavras do Cristo, se o caos é necessário para a evolução, ai daquele por quem o caos vier. Nada disto, de certa forma, justifica de modo algum a postura daqueles soldados, a postura daqueles criminosos que dizimaram famílias, povos e etc., e que realizaram atrocidades sem número naquela ocasião da Segunda Guerra Mundial. Não os justifica em momento algum. Mas é preciso que se tenha em mente que, por mais doloroso que seja, e eu próprio pessoalmente conheci pessoas que não mais traziam consequências físicas, já mais recentes, portanto, traziam consequências psicológicas, traumáticas, de família, profundas, em relação a este evento calamitoso da história da humanidade. Por mais doloroso que seja, é necessário que se analise com lucidez e que se perceba que nada há que não tenha explicação. Nada há que não tenha uma origem de causa e efeito que não é a mesma para todos. Alguns dirão, é uma expiação coletiva, todos devem ter cometido um erro de forma coletiva, mas não necessariamente, porque muitas pessoas foram penalizadas, foram dizimadas e sofreram não só por sua posição coletiva, mas dentro de suas individualidades. Alguns dirão, mas como? Crianças, pessoas recém-nascidas, de diversas culturas, pessoas honestíssimas, pessoas de grande bondade, pessoas maravilhosas padeceram. Mas veja, quando a doutrina espírita realiza um exame honesto, não é que ela vá dizer ou vá declarar que aquelas pessoas não eram boas. Por certas pessoas que padeceram de forma criminosa, que sofreram a morte, eram pessoas maravilhosas, sim.
Muitas delas, isto não se nega. O que é importante que se perceba é que em nossa história pregressa, os equívocos não desaparecem como por encanto. O Cristo não falou, não sairás sem pagares até o último ceitil de tua dívida? É natural que o perdão exista, é natural que o abrandamento exista. Mas, a bem da verdade, quando analisamos a história, quando estudamos a história, vemos situações tão terríveis, vemos crimes tão aberrativos. Falo também do período da Inquisição, as torturas mais cruéis e mais inimagináveis pelo gênero humano foram concebidas também naquela época. Antes também, a história nos apresenta situações muito dolorosas, mas a época da Inquisição, por exemplo, é uma das épocas da história da humanidade onde os débitos granjeados pelas pessoas envolvidas naqueles crimes foram débitos que 1, 2 encarnações ou 3 de expiação não são aptas para quitar, não são aptas para solucionar o problema. É importante que isso fique claro. A pessoa, por certo, que necessita de uma corrigenda, pode corrigir-se, pode aprender, mas há débitos que necessitam de uma purgação, muitas vezes projetados em milênios na frente. Por certo, alguns dirão, puxa vida, mas eu nem sequer me lembro disso, mas está na nossa história de encarnações anteriores, já passou pelo nosso discernimento, já passou pela nossa realidade de vida, já tivemos em nossas mãos vidas humildes, derramando lágrimas, suplicando para não serem mortas. E já com todas estas oportunidades, e já com a doutrina do Cristo circulando o mundo na ocasião, já tivemos oportunidade de fazer o bem e dizimamos as famílias inteiras, ateamos fogo, torturamos, fizemos coisas no passado que pouco tempo, 100, 200, 300 anos, não são suficientes. Não são suficientes. Naturalmente, o espírito que começa a compreender a necessidade requer ele, muitas vezes, provas que o auxiliem a evoluir. Se eu fiz tudo isso, meu Deus, me dê uma situação onde eu seja tentado ao suicídio, onde eu sofra tanto, que eu aprenda tanto que eu seja tentado ao suicídio. E a pessoa pede a prova, e a prova lhe é conferida, lhe é dada. E a pessoa, na ocasião, suicida-se. Portanto, o débito anterior não foi quitado, o aprendizado anterior não foi conquistado, mas um novo débito acumulou-se. Naturalmente, o espírito não irá regredir, como eu já expliquei em outro vídeo. A marcha do espírito é como uma cachoeira, sempre para uma via. Pode estacionar, pode parar, mas nunca a água subirá de novo. Nunca o espírito retroagirá, nunca retrocederá. Por quê? Porque sempre que volta para o degrau onde se encontrava no plano espiritual, percebe ele o que fez, percebe ele o que fazia, percebe ele onde se encontra. Então sempre a sua mente é daí para frente. Como a nossa vida acadêmica, sempre estamos aprendendo, mas nunca deixamos de saber as coisas básicas que sabíamos. Nunca regressamos para uma mentalidade anterior. Podemos esquecer alguns detalhes acadêmicos, algumas informações, mas aquilo está conosco. Aprendemos. Não podemos voltar a uma ignorância como se não soubéssemos ler e escrever. Se já sabemos ler, lemos livros, escrevemos. Não regressamos ao estarmos encarnados, e também no plano espiritual ocorre a mesma coisa. Voltamos sempre para lá, sempre para lá. E lá estamos naquele degrau. E lá percebemos o que fizemos. Então não temos como voltar para trás. O desenvolvimento do espírito, portanto, é sempre para frente ou estacionado. Caso ele persista nos equívocos, às vezes por séculos, às vezes até por milênios, pode ele persistir, mas ele estaciona ou evolui, jamais retrocede. Portanto, este ensinamento nos faz perceber a sutileza do problema. A sutileza do problema. Muitas vezes desenvolvendo a inteligência, muitas vezes
a compreensão de uma série de fenômenos, o espírito já está num degrau bem melhor, mas o débito ficou no passado e aquilo purga o seu perispírito, aquilo pesa em sua história. E chega um momento em que, no momento de transição da humanidade, século XX, portanto, meados do século XX, já partindo já para o século XXI, no momento em que a humanidade começa a se transformar, no momento em que já não mais espíritos endividados podem encarnar neste plano, já não mais espíritos de pesadíssimos equívocos podem mais reencarnar, a transição planetária começa a se operar, é necessário, para adentrar no novo milênio, que se realize esta limpeza, que se realize esta purgação. Limpeza e purgação não em termos raciais de forma alguma, mas limpeza perispiritual. E é por isso que, por mais incrível que ao leigo possa parecer, espíritos que trazem causas oriundas de encarnações muito antigas e que vêm lutando para purgarem estes equívocos, solicitam que através de uma grande humilhação, uma humilhação social, racial, física, padecendo de forma cruel, que possa ele compreender o valor da vida, compreender o valor da união entre os povos, o valor da solidariedade entre os irmãos próximos, compreender uma série de fenômenos. Alguns perguntarão: a doutrina espírita explica os nazistas? Eis que se pretende explicar a Segunda Guerra Mundial, questiona-se se ela pretende explicar os nazistas. A questão é curiosíssima, porque espíritos de grande primitivismo, espíritos verdadeiramente novos porque não passaram por encarnações ainda suficientes para terem uma evolução, encontram-se num degrau de maldade, de primitivismo muito intensos. Estes espíritos solicitam, no plano espiritual, uma oportunidade para poderem redimir grandes equívocos seus, terem a oportunidade de participar de uma situação como a Segunda Guerra e negarem auxílio, recuarem e procurarem ajudar os sofredores. Eles vêm com esta incumbência, mas os seus orgulhos, os seus primitivismos, a sua bestialidade rudimentar que ainda encontra-se neles, fala mais alto, e por personalismo, egoísmo, vaidade, ganância, por imundície espiritual que ainda persiste neles, entregam-se aos trabalhos mortificantes da Segunda Guerra. Portanto, não há ninguém que venha com uma incumbência negativa, mas os espíritos incumbidos de uma tarefa de regeneração, porém muito primitivos, lhes é dado a chance de trabalharem para a sua regeneração, mas eles pecam, e eles pecam em conjunto. Alguns dirão: mas a espiritualidade não sabia disso. A espiritualidade, ou o Criador, por certo sabe de tudo, mas as consequências dos equívocos devem ocorrer por lei imperativa da espiritualidade, e portanto o resgate destes equívocos também deve ocorrer por um imperativo. Não há como subornar as leis da espiritualidade. E se vemos tragédias como esta, que é uma tragédia emblemática, é uma tragédia que parou a humanidade. Portanto, não é apenas um evento trágico, é provavelmente o mais trágico, ou um dos mais trágicos eventos de toda a história, dos mais cruéis, dos mais sanguinários, daqueles que realmente deixaram marcas indeléveis, marcas que nunca se apagam da mente daqueles que conviveram, daqueles que transmitiram esses fatos, que explicaram e que vemos hoje através de documentários, de estudos feitos. Sabemos através destes documentários a relação que Hitler e outros de sua
equipe, vamos utilizar este termo um pouco mais brando, é sabida a relação que eles possuíam com os ocultismos, com as magias maléficas, com as previsões, entre aspas, do futuro e etc. Possuíam eles realmente um aspecto voltado ao ocultismo muito intenso. Hitler decidiu-se por realizar o que realizou, segundo os historiadores nos narram, numa ocasião em que, numa exposição, segundo me consta, salvo melhor juízo, na Áustria, esteve ele na frente da lança de Longinos, cuja lança, a história nos narra, foi exatamente aquela que o soldado Longinos espetou no peito do Cristo, em sua pleura, vazando líquido. E, portanto, ficou sendo uma situação e um momento emblemático da história. A questão que vemos em relação a todo este movimento é que as tragédias, as grandes catástrofes, como a doutrina espírita já muitas vezes nos explicou, acompanham a um ciclo de evolução do planeta, das sociedades. Alguns dirão, alguns que forem naturalmente um pouco mais otimistas, dirão que a Segunda Guerra, após o seu término, gerou na humanidade uma transformação sem precedentes, uma hipervalorização dos direitos humanos, uma série de movimentos protetivos para diversas classes e etc., redundando em legislações copiosas para preservar os direitos humanos. Algumas pessoas dirão isso com razão, o que naturalmente não justifica a Segunda Guerra Mundial. Mas é preciso que se tenha em mente que a lei de causa e efeito, ela se opera não somente para situações próximas, mas também para situações muito remotas, cujas situações não competem a um povo ou uma raça somente, competem à humanidade. Portanto, na ocasião da Segunda Guerra, o povo que encontrava-se situado para aquele tipo de resgate principal era o povo judeu. Naturalmente, outros padeceram também na ocasião. Outros também padeceram. Mas é preciso que se tenha em mente que foi o povo escolhido para esta grande missão de regeneração espiritual para eles. Eis que aqueles que passaram por toda essa confusão dolorosa, aqueles que padeceram por torturas e por mortes, por certo, delas saíram renovados, delas saíram purificados para novas e mais grandiosas conquistas. Eis que nem todos desencarnaram na ocasião, alguns fugiram, alguns tiveram grandes humilhações, mas permaneceram encarnados, outros desencarnaram muito rapidamente. Percebemos que o evento histórico da Segunda Guerra Mundial manifestou-se de diversas formas, manifestou-se com diversas consequências para diversos espíritos envolvidos. Como acabei de explicar, alguns não vieram a desencarnar, outros encontraram-se em missão, como Schindler, por exemplo, para auxiliar o povo sofrido, para auxiliar o povo que encontrava-se à beira do extermínio. Pessoas e missionários encarnaram com missões de auxílio, outras pessoas encarnaram com missões de deixar legados para a humanidade, como o Diário de Anne Frank, por exemplo. Cada um padeceu de acordo à sua realidade espiritual antiga. Vejamos que não se trata da última ou da penúltima encarnação, se trata de um histórico muito profundo. E esta ótica da doutrina espírita pretende nos passar com clareza para que se desenhe em nossa mente a realidade de o que são as minhas encarnações passadas. São centenas. Somos oriundos, quase todos nós que temos uma evolução de pensamento, de estudo, de discernimento, somos quase todos nós muito milenares.
muito milenares, por certo, de épocas muito remotas. E os equívocos que não estamos conseguindo resolver, nós pedimos que as consequências se operem sobre nós como um mata-borrão. A ideia da AIDS como um mata-borrão para os equívocos sexuais, que já desenvolvi em vídeo anterior, a ideia do câncer como um mata-borrão para os equívocos de toda ordem que cometemos em encarnações transatas, como já desenvolvi no vídeo sobre o câncer, as doenças como mata-borrão, ou seja, as doenças verdadeiramente absorvem, assim como a AIDS, assim como o câncer, absorvem as impurezas do perispírito e levam para o sepulcro estas impurezas. Assim como se nós nos sujássemos e utilizássemos nossa própria roupa para limparmos-nos de uma água enlameada, por exemplo. Nos limpamos, ficamos bem melhores, mas a nossa roupa permanece completamente suja. É o corpo físico nossa roupa. Portanto, assim deixamos a nossa roupa totalmente suja, assim deixamos o nosso corpo totalmente chagado. E desta maneira também as grandes catástrofes, as grandes guerras, no caso em comento, as guerras, a Segunda Guerra Mundial, nos demonstra de maneira muito emblemática que os equívocos provêm de muito tempo. E esta ideia, a doutrina espírita nos passa de maneira tranquila, não justificando, mas nos fazendo compreender. A partir desse ponto, que determinadas realidades ficam um pouco mais claras diante de nossos olhos, surge a questão da pessoa própria do Führer, do Hitler. Uma questão, por certo, muito explorada, onde ideias rápidas, soluções rápidas, indicam diversas explicações de quem foi, do que fez. Mas, a bem da verdade, a multiplicidade de opiniões, a confusão de ideias a esse respeito, indica que a espiritualidade não quer que nós tenhamos conhecimento das encarnações anteriores de Hitler e nem tampouco da sua missão, que foi totalmente desvirtuada por diversos outros fatores. Não somente seu primitivismo, sua violência, não somente seu caráter pessoal, mas também a legião infinita de espíritos que encontrava-se por certo com ele e que trabalhavam no mal junto dele. Algumas pessoas perguntarão de imediato, mas como Deus permitiu isto? A questão não está dentro da permissão ou não do Criador. A questão é que não conseguimos entender a lei de causa e efeito porque a situamos de maneira curta, rápida. Mas se lançarmos um olhar para a completude da história, se lançarmos um olhar para diversas realidades, muitas vezes vividas por nós, começaremos a entender que as coisas são mais complexas. Começaremos a entender que as soluções rápidas não devem ser adotadas. Devemos ter um olhar um pouco mais crítico, um olhar um pouco mais analítico para percebermos que vivemos há muito tempo, construímos encarnações há muito tempo e os equívocos que estamos tentando solucionar não estamos conseguindo há muito tempo também. E é frequente que nós solicitemos expiações mais dolorosas para isso. E assim a história se enquadra, a realidade se enquadra. Certamente a Segunda Guerra Mundial foi prevista com muita tranquilidade é um termo inadequado, mas com muita certeza por Edgar Cayce, que previu décadas e décadas antes o surgimento da Segunda Guerra, e outros missionários que conseguiram prever esta situação. Certamente a espiritualidade já sabia disto há muito tempo, mas era um evento infelizmente necessário. E a questão da necessidade não justifica o equívoco daqueles que praticaram o mal. Não justifica, mas por certo, aqueles espíritos que padeceram evoluíram extremamente com seus sofrimentos.
E a questão em seguida, qual o destino destes soldados nazistas, até do próprio Hitler? Como falei, se a história do Hitler não é revelada, a espiritualidade não deseja que a conheçamos, é preciso então que tenhamos uma abertura de entendimento. Não sabemos se em encarnação anterior havia Hitler encarnado na Terra ou em plano mais primitivo e mais denso, mais violento. Não sabemos se seu perispírito, certamente de uma deterioração incalculável, inconcebível, não sabemos se estagia em degraus ainda muito inferiores que atendam à dilaceração incalculável de seu perispírito. Não sabemos exatamente a realidade deste espírito, porque trata-se de uma exceção da história da humanidade. Não é um caso que tenha similares. Por certo, não há como entender exatamente a postura. Mas, por certo, não há possibilidade de reencarnação na Terra para este espírito. Isto é uma certeza. Por certo, bilhões de anos para frente não sabemos dizer, mas no momento e durante muito tempo não haverá esta possibilidade. Os soldados da época, que por sua vez atenderam a seu primitivismo, a sua bestialidade, a inferioridade de seus espíritos, há uma discussão espírita muito difundida de que estes espíritos reencarnariam, alguns deles, em outro plano muito mais primitivo, e aqueles que ainda se poderia permitir que encarnassem na Terra, aqueles cujos equívocos não tinham atingido tanto quanto outros envolvidos, estes poderiam reencarnar na Terra, na África e outros lugares onde o sofrimento é absolutamente inconcebível e incalculável. Alguns dirão: se estes sofrem então de uma maneira justa, deixemo-los sofrer. Não. A doutrina espírita nos ensina que todo sofrimento sobre a face da Terra, todo sofrimento sobre a face da Terra, atende a uma lei de causa e efeito e de justiça divina, que certamente é diferente para cada pessoa, para cada espírito. Porém, para nós, que estamos, de certo modo, contemplando este sofrimento, observando este sofrimento, o que nos cabe, o nosso papel, é, com o exemplo da fraternidade, com o exemplo do apoio, com o exemplo do abraço amigo, do socorro, demonstrarmos para eles que a solidariedade, a caridade, o perdão, a benevolência é o caminho de ascensão espiritual do planeta. E que, portanto, aqueles espíritos encarnados na África, em outros lugares de grande dor, merecem mais do que ninguém ser socorridos, porque eles precisam perceber neles mesmos, após inclusive a desencarnação, precisam perceber que, por mais justo que fosse o sofrimento deles, os outros encarnados lhes deram apoio, os socorreram, compuseram músicas, arrecadaram valores para socorrê-los de suas situações de enfermidade, de caos, de dor. Portanto, mesmo sendo justo o sofrimento, neste caso, neste exemplo, que não se sabe ao certo com precisão se é verdade, mas é uma ideia simbólica que se ajusta à coerência espírita, mas estes espíritos, ao desencarnarem, perceberão que com aquilo eles entenderam um pouco melhor o valor do amor, da fraternidade, porque eles pediram este amor, eles precisavam deste amor e este amor lhes foi concedido. Por certo, estes espíritos que encarnaram nesta situação não são daqueles nazistas suicidas, eis que a situação ainda é tão grave que necessita de outra corrigenda, de outra depuração e muitas vezes de outros planos, de outros planetas, cujo primitivismo e cuja dor, cujo caos não são possíveis de serem explicados por nossa linguagem. Às vezes a literatura fantástica pretende traçar ideias de infernos extremamente dolorosos, pretende ideias míticas, místicas,
mas às vezes eles estão atendendo a uma realidade de outro plano muito mais denso, muito mais complicado de outras esferas. Portanto, o encadeamento da lei de causa e efeito, o encadeamento do livre-arbítrio, a possibilidade que alguns soldados nazistas tiveram de recuar e serem mortos, de fugir daquela situação para não fazer mal às outras pessoas, a possibilidade disto ocorrer, que naturalmente não diremos que foi uma imensa maioria, não jogaremos flores sobre a história, sabemos que isto é minoria, mas se for possível que algumas pessoas recuassem, se for possível que algumas pessoas incumbidas de uma tarefa malvada pudessem recuar dessa tarefa, então todos poderiam tê-lo feito. Se alguns puderam, todos poderiam tê-lo feito. Portanto, o livre-arbítrio, é claro que uma situação que exige uma postura enérgica, não matarei meu semelhante, então você será morto. Ótimo, serei morto, mas não matarei meu semelhante. É lógico que uma postura enérgica, de caráter como esta, exigida daqueles soldados, muitos, a maioria recuaram diante desta possibilidade, é claro que isto conquista uma evolução muito grande para o espírito, é uma prova muito grande para ele. Mas ainda assim, o livre-arbítrio espremido ainda existe esta possibilidade. Eis que para muitos de nós, um revólver sobre a cabeça, nos obrigando a matar, a dizimar povos inteiros, famílias inteiras, mesmo assim, muitos de nós negaríamos isto e preferiríamos morrer e padecer nas mãos de quem quer que fosse a fazer isto com o nosso semelhante. Sabemos que muitos de nós tomariam esta postura, então por que todos eles não tomaram? O livre-arbítrio existe, mesmo que espremido, mesmo que um percentual ainda muito pequeno, mas sempre existe uma porção de livre-arbítrio para cada um, ainda que sob obsessão, ainda que sob uma fascinação espiritual, ainda que obsidiado por legiões infinitas de espíritos, mesmo assim, sempre há o livre-arbítrio. E é por isso que devemos, todos nós, uma gratidão incomensurável ao povo judeu. Devemos uma gratidão porque eles, de maneira missionária, eles, de maneira abnegada, permitiram, doaram o seu povo para esta expiação grandiloquente e imensa na história da humanidade. Devemos uma gratidão a eles, porque aqueles espíritos que padeceram, em próxima encarnação, encontrar-se-ão tão majestosamente libertos de equívocos conquistados em passado muito anterior, encontrar-se-ão tão limpos espiritualmente, que, a bem da verdade, serão parte da humanidade renovada que veremos surgindo já a partir do século XXI em diante. É natural que os benefícios que podemos observar deste evento catastrófico não justificam o evento, mas nos fazem entender que tudo tem uma coerência, tudo tem uma coerência. E a causa e efeito vai se operar em todas as direções. Quando dizemos que Deus não castiga, Deus não pune, Deus não privilegia, Deus não recompensa, Deus não opera milagres para salvar A ou B e deixar padecer Y ou Z, quando começamos a entender estas ideias que a doutrina espírita nos esclarece, percebemos como é reveladora a doutrina espírita. Percebemos que o fenômeno se explica. Percebemos a postura que nos é devida, uma postura de gratidão, uma postura de entendimento de todos esses fenômenos. Não devemos manter rancor, ódio em nossos corações pelos eventos que ocorreram. Devemos ter confiança de que as consequências de tudo são apuradas no momento devido. Nenhum espírito se esquiva das consequências de seus atos. Se imaginarmos em nossa ideia que os soldados nazistas passarão pelas consequências de seus equívocos de maneira
compatível com suas necessidades evolutivas, deveremos traçar um paralelo para o passado e entender que muitos sofrimentos ocorreram por também necessidades de evolução anterior. Algumas pessoas dirão, mas é um constante sofrimento sem fim? Vão sofrendo, vão purgando e etc. Como funciona esta matemática? O sofrimento é criado por nós. Nós conquistamos, entre aspas, os sofrimentos futuros pela nossa conduta. A gravidade da nossa conduta, a crueldade da nossa conduta é que constrói para nós as consequências. Portanto, não há desvio na humanidade. A humanidade não está largada ao acaso, a esmo. A humanidade não está desgovernada. As potências espirituais guiam as realidades. Temos que entender que, quando temos a ideia de um Cristo padecendo torturas na cruz, é natural que este caso não corresponda a uma lei de causa e efeito para o Cristo. É uma situação de missionário, conforme coloquei no vídeo 02, das 5 causas do sofrimento humano. Esta questão também se aplica profundamente à Segunda Guerra Mundial. Não somente a questão da lei de causa e efeito, mas uma necessidade de evolução espiritual, uma necessidade muitas vezes de atestar um exemplo, uma necessidade de conquistar uma resignação, de atestar valores morais sólidos para poder conquistar degraus evolutivos cada vez maiores. Mas entendamos, a lei de causa e efeito nunca deixa de se operar. E esta postura é a postura que temos que ter para entender este fenômeno. Talvez este tema tenha sido um dos mais difíceis para a minha abordagem, porque não encontro material rico na doutrina espírita elucidando este assunto. Este assunto procurei elucidá-lo basicamente, ou diria talvez, em grande maioria, com a inteligência espírita. A ideia que o Espiritismo nos mostra sobre os fenômenos, a lei de causa e efeito, as implicações seculares, milenares das consequências, a correspondência dos eventos com as causas, que nem todos padecem da mesma maneira, porque nem todas as causas são da mesma maneira, e nem também aquele que fez o mal padecerá o mal. Às vezes pode ser um exemplo de resignação. São Francisco de Assis padeceu dores inenarráveis sem ter culpa. Jesus Cristo padeceu dores inenarráveis sem ter culpa. Mahatma Gandhi padeceu dores inenarráveis sem ter culpa. Martin Luther King, muito provavelmente, padeceu dores inenarráveis sem ter culpa também. Portanto, é uma questão que atende a várias causas. As causas do sofrimento são várias, conforme expliquei no vídeo 2, número 2, não somente uma. E é por isso que essa confluência de causas se concretizou na Segunda Guerra Mundial, evento que, infelizmente, foi necessário para um mata-borrão coletivo, uma purgação coletiva, de modo que a humanidade pudesse entrar no século XX caminhando para uma depuração e uma evolução mais desenvolvidas. Este é o ponto principal. Naturalmente, em nenhum momento iremos justificar e aplaudir fato algum em relação a este passado. Apenas a explicação atende aos benefícios causados para a evolução daqueles espíritos sofredores. Eis que a dor é o aguilhão pedagógico de que a espiritualidade frequentemente se utiliza para que nós possamos entender na própria pele a necessidade de uma evolução, de uma construção no bem, na caridade. Este é o ponto principal que temos que ter em mente. Agradeço muito a atenção de todos. Peço desculpas por alguma palavra inadequada e desejo que todos fiquem na paz de Deus. E muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Obrigado.